Ainda. Pronto. Agora sim. Tema de hoje, uma besta que sobe do mar. Quero que você preste bastante atenção, tem muitas informações. Oi. Pastor, Oi. só um detalhe. O senhor mandou para mim o link e mandou o tema de número 9, que é a mulher e o dragão. Já não? Isso aí eu mandei o semana link passada, da não foi? semana passada. Para eu mandar para as pessoas. Ok, tá É, bom. Valeu. isso aí foi da semana passada. É que eu não consegui Certo. transformar o arquivo, só hoje que eu consegui transformar Entendi. e mandei Então, hoje, o mas é tema da de semana hoje é o passada. 10, né? Tema Pronto, o tema 9. hoje é o 10. Pronto. Hoje é o tema 10. Nós falamos semana passada sobre a mulher e o dragão. E é interessante, irmãos, você que tiver com a sua Bíblia aberta aí, preste bastante atenção como termina a história da mulher e o dragão. Capítulo 12, verso 17 de Apocalipse. A história Sim. termina assim, recapitulando o tema da semana passada, né? Então, termina assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E olha o detalhe do finalzinho do verso: e se pôs em pé sobre a areia do mar. Veja, aqui tem uma informação importante. Na realidade, a última frase do capítulo 12 é a continuidade, é a primeira fase do capítulo 13. Porque o capítulo 13 começa dizendo assim, ó, ele começa dizendo assim, capítulo 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Então, veja, o dragão, ele tentou matar a mulher, não conseguiu. Tentou matar o filho da mulher, não conseguiu. E aí, o capítulo termina dizendo que o dragão foi fazer guerra contra o restante da descendência da mulher. Aqueles que guardam os mandamentos de Jesus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Lembre-se, o dragão não está irado com todas as igrejas. O dragão só está irado com a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, ok? Então, esse é uma informação muito importante, porque essa informação aí nos dá abertura para nós entendermos por que, que o dragão se pôs em pé na frente do mar. Veja, o dragão ele foi fazer guerra, mas o texto diz que ele se pôs em pé sobre a areia do mar. E aí a gente vê uma besta surgindo do mar. Aí o dragão vai usar essa besta para perseguir a igreja de Deus, para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Não esqueçam disso, ok? Veja, a gente vai ver uma outra informação interessante, né? Que é os símbolos. Quando a gente vai para Daniel, capítulo 7 e o verso 3, aí você vai descobrir lá, se você abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 7 e o verso 3, você vai saber o significado de besta. Então, Daniel 7, capítulo 7, verso 3, assim: os quatro animais grandes e diferentes uns dos outros, que subiam do mar, aqui ele está explicando que os animais estão subindo do mar. Então, a besta sobe do mar, também é um animal. Então, o que representa este animal? Verso 17, ela diz assim: estes grandes animais, que são quatro reis que se levantam contra a terra. Então, besta pode ser reis, reinos, poder, ok? Então, reis, alguém que está no comando, alguém que está no controle, alguém que tem supremacia, alguém que tem autoridade, ok? Não esqueça desse detalhe, isso é besta. Então, o que está subindo do mar, aqui no Apocalipse capítulo 13, não é, então, um animal,
ok? Não é uma besta fera, é um rei, um poder, uma autoridade, ok? Agora, e mar, porque essa besta surge do mar. Aí a gente agora vai para Apocalipse. Abra aí. Sua Bíblia em Apocalipse e acompanhe, tá bom? Se você não tem facilidade de encontrar os textos, aí você anota aí, tira um print da tela, anota, e aí depois você vai procurar cada um desses textos até você encontrar, tá bom? O capítulo 17, verso 15, diz assim: Falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações, língua. Então, olha que interessante, se a besta é um rei, uma autoridade, um poder, alguém que está no comando, sobe das águas, e aqui água significa povos, multidões, nações, línguas, então significa que este poder vai surgir no meio de multidões, no meio de povos, no meio de nações, em um lugar que tem muita gente, ok? Então vai surgir em um lugar povoado, diferente da outra besta que surge da terra, vai surgir de um lugar deserto, ok? Muito bem. Aí mesmo no capítulo 17, a gente vai entender o significado de chifre e cabeça, que essa besta tem, ok? Se você prestar atenção, ela tem 10 chifres, ok? E 7 cabeças. 10 chifres e 7 cabeças, ok? Então, o que são os 10 chifres? Capítulo 17, verso 12. O texto diz assim: os 10 chifres que vistes são 10 reis. Então, veja, olha que interessante. Então, são 10 reis que pode ser também autoridades, tá vendo? São autoridades, reinos. Então, a besta é um poder, os 10 chifres também são poderes, são reinos, reis, autoridades, ok? Quando João fala de reis, ele estava pensando em autoridade, alguém que está no poder, alguém que está no comando, tá bom? Então, a besta também é um poder, é uma autoridade, surgiu no meio de muita gente e ela tem 10 chifres, ou seja, significa que ela vai surgir no meio de 10 reinos, ok? Vai surgir no meio de 10 reinos, porque ela tem 10 reinos na cabeça. E a cabeça? Verso 9. Verso 9 diz assim, ó. Aqui está o sentido que o que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, os quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Olha que interessante. Então, o que ela está dizendo porque aqui não é simbólico, né? Porque aqui está dando um significado a algo que já é simbólico. Então, se já está dando significado a algo que é simbólico, então esse significado não é simbólico, é literal. Então, o que vai acontecer? Esse poder vai surgir no meio de nações, no meio de reinos, onde tem muita gente e é em um lugar que tem 7 colinas. Que interessante, percebe? 7 colinas. Vamos lá. Quando a gente vai fazer uma análise histórica, a gente percebe que existe esses 10 chifres corresponde aos 10 dedos da estátua de Nabucodonosor do capítulo 7, capítulo 2 de Daniel. É o mesmo grupo, ok? É o mesmo grupo. Existe duas possibilidades de quem são esses reinos. Isaac Newton, quando estava estudando essa profecia, ele fez uma, uma lista de 10 possíveis reinos que viviam pós-domínio romano. Então, o Império Romano se desfez e ele se desfez em pequenos reinos. O grande Império Romano não teve nenhum outro grande império que veio, invadiu o Império Romano e constituiu outro reino. O Império Romano foi o último reino. Então, o grande último império, né? Porque Roma ela vai se dividir em partes. Isaac Newton ele faz essa lista, mas os historiadores eles fazem uma lista um pouquinho diferente da de Isaac Newton. Pode ver que os 7 primeiros são iguais,
e os 3 últimos é um pouco diferente. Quando Isaac fala de bretões, dos hunos e de Ravenna, os historiadores já acreditam que o outro grupo são os anglo-saxões, os ostrogodos e os érulos, ok? E quem são esses povos? São os povos que dominaram todo o Império Romano. E o Império Romano, ele pegava a Europa, o norte da África e um pedacinho da Ásia, ok? As 7 cabeças, os historiadores, a maioria dos historiadores e dos teólogos tem os mesmos nomes, né? Então, a primeira cabeça seria o Egito, que são os grandes impérios mundiais. Ele está falando de poder, de alguém que está dominando, é a cabeça, tem a supremacia, a autoridade máxima sobre o mundo. Então, grande poder, primeira cabeça que surgiu no mundo, que dominou boa parte dos povos civilizados da época foi o Egito. O Egito foi dominado pelos assírios. Os assírios foi dominado pelos babilônicos. E aí você conhece a história, a partir de Babilônia veio os medos e persas, como sendo o 4º grande império mundial, a Grécia, que dominou os medos e persas e dominou o mundo, e veio aí Roma imperial, e aí a 7ª cabeça seria Roma papal, porque depois que Roma imperial perde o seu poder, Roma papal foi o único poder na Terra que dominou o mundo. Por isso que ela é considerada como a 7 cabeça, a 7ª cabeça, ok? Então vamos lá. Agora, onde seria este nascimento? Aí a gente percebe que Roma ela se divide em 2 grupos. Roma pagã, que era o Império Romano, com as suas tradições, com o seu paganismo, né, com as suas idolatrias, e Roma papal. Lembrando um detalhe, a igreja ela era conhecida antes dela se tornar uma igreja estatal, antes dela se tornar uma igreja mundial de domínio completo e absoluto, ela tinha um nome, ela era Igreja Católica Apostólica Cristã. Quando Roma dá poder para a igreja e impõe um papado para dominar a igreja e dominar o mundo, então ela passa a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana, porque foi Roma que deu este poder e esta autoridade. Por isso que Roma é chamada de Roma pagã e Roma papal, porque a partir deste momento Roma passou a ser dominado por um papa e o mundo passou a ser dominado por um papa, por isso que ela é considerada a 7ª cabeça, ok? Muito bem. Então, a parte 2 a primeira parte do verso 2 do capítulo 13 diz assim: a besta que vi era semelhante ao leopardo, então parecia um leopardo, só que ela tinha pés de urso. Vocês conseguem ver aí na figurinha, pés de urso. Essa imagem é um pouquinho antiga, eu tenho até uma outra imagem, não quis modificar essa, porque essa aqui é da Bíblia Fácil, né? Então não queria mudar, mas só para vocês terem uma ideia. Então tinha o corpo de leopardo, os pés de urso e a boca era de leão. A boca era de leão, ok? Então vamos lá. Aí a gente percebe que aqui tem uma simbologia, né? Tem uma simbologia. Aí a gente vê aqui, ó, Babilônia, Roma vai copiar a pretensão e o orgulho. Você encontra isso lá em Isaías 14, né? Dizendo que esse poder papal ele tinha a pretensão e o orgulho de Roma, por isso que tinha a boca de leão. Leão era o símbolo de Roma, né? Aí você vai ver isso também em Daniel 4, verso 30. Daniel 4, verso 30 diz o seguinte, deixa eu ler aqui para vocês. 4, verso 30 diz assim, ó, falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder, para a glória da minha majestade? Então, esta pretensão, este orgulho, essa pompa foi copiado de Roma, por isso foi copiado de Babilônia, por isso que
este poder tinha a boca de leão, porque falava com orgulho, com pretensão. E aí Jeremias, capítulo 50, verso 29, fala que o pecado e a transgressão, a lei de Deus. Olha que diz Isaías, esses são textos interessantes, né, que vale a pena a gente estar lendo eles. Eu vou ler Isaías 50, verso 29, para vocês terem uma noção de como é esta pretensão, ok? 50, verso 29, diz assim: convoquei contra a Babilônia a multidão dos que manejam o arco. Acampai-vos contra ela em redor, e maquine escape. Retribuí-lhe segundo a sua obra, conforme tudo que fez, assim fazei a ela. Porque se houve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo Israel. Então, o problema de Babilônia é que ela era arrogante contra o Senhor. Então, essa era uma característica deste poder, ok? Olha Isaías capítulo 13, olha Isaías capítulo 13, que interessante, né? Isaías capítulo 13 diz assim, ó, se você tiver com a Bíblia aí, quiser acompanhar, acompanha, se não, anota e depois procura mais tarde, lê mais tarde, tire aí todas as suas dúvidas, tá bom? Capítulo 13, 11 diz assim: castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Então, aqui está, de fato, esta característica, né? Agora, tinha as patas de urso, né? Patas de urso. Por que tinha patas de urso? O Medo Persa, que era representado pelo urso, está ali no capítulo 7 de Daniel, né? Tinha 3 costelas na boca e tal, etc. Então, esse urso aqui representa a Medo Persa. Roma, papal, copiou o culto de adoração no dia do sol, que era um costume dos medos e persas, que foi o domingo, né? O antigo culto persa, chamado de mitraísmo. Esse culto é interessante porque o símbolo deles é a mitra. E olha que interessante, né? O Papa usa uma mitra, que o símbolo do culto ao domingo dos persas. E aí eles dedicavam o primeiro dia da semana à adoração ao deus Mitra, que para os persas Mitra é o sol. Ok? Interessante, né? Só que parecia um leopardo. Leopardo era as características de Grécia, tá? Você vai lá para Daniel capítulo 7, vai ver que Grécia era representada por um leopardo que tinha 4 cabeças, 4 asas, ok? Copiou o quê? O sistema de imagens e invocação de santos, que era o que o grego ele prestava muito por isso, né? Ele sempre foi um culto às imagens. A imagem em Grécia era tudo. Tanto é que todos os seus deuses são representados por estátuas, por monumentos, por imagens. E aí Roma copia isso também dos gregos, ok? Olha que interessante, o verso 5 agora, capítulo 13, verso 5 de Apocalipse. Veja assim: foi-lhe dado uma boca para proferir arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir durante 42 meses. Olha que interessante. Pretensão de perdoar pecados. Aqui é o que nós chamamos de arrogância e blasfêmia. Ok? Lá em Lucas, capítulo 5, verso 21, havia uma discussão entre os escribas e Jesus. E o problema é que Jesus queria curar uma pessoa. Se você for ler o contexto do capítulo 5 de Lucas, você vai perceber que Jesus queria curar uma pessoa e antes de Jesus curar essa pessoa, Jesus disse a seguinte frase: perdoados estão os teus pecados. E aí os escribas disseram o seguinte para Jesus no capítulo 5, verso 21.
Os escribas, deixa eu ler o texto para vocês verem aqui. E os escribas e fariseus arrazoavam dizendo, né? Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Então, dentro da estrutura, dentro da estrutura de culto judaico e do primeiro século, e que se estendeu até a Idade Média, a ideia de blasfêmia era a ideia de alguém que tinha autoridade para perdoar pecado que não fosse Deus. E olha que interessante, né? A igreja, sob o domínio do papado, ela instituiu a confissão auricular, dando para o padre poderes para perdoar pecado. E o texto é bem claro que só Deus pode perdoar pecados. Ninguém tem essa autoridade. E aí eles falaram isso: você não é Deus para você estar perdoando o pecado, né? Você não é Deus. E aí Jesus respondeu para eles: olha, o que é mais fácil, dizer perdoados estão pecados ou levanta e anda? Porque, claro que era mais fácil dizer perdoados estão teus pecados, mas Jesus queria mostrar para eles que Jesus tem autoridade, e ele disse isso. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade, eu digo a este homem, perdoados estão os teus pecados. Levanta e anda, e o homem foi. João capítulo 10 era um outro contexto da história, né? Quando eles estavam querendo condenar Jesus, né? Aí eles respondeu aos judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, que quando Jesus estava no templo, eles estavam querendo apedrejar Jesus, não é por obras que queremos te apedrejar, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, blasfêmia é quando alguém pretende ser Deus. E aqui no texto que a gente leu, diz que esta besta que surge do mar, esse poder, essa autoridade, tem arrogância e blasfêmia, ou seja, pretensão de ser igual a Deus. Capítulo 13, verso 5, também tem a ação. Qual é a ação? A autoridade para agir durante 42 meses. E aí a gente vê que em tempos proféticos, a gente já viu isso aqui em aulas anteriores, mas é só para você lembrar, cada dia profético equivale a um ano literal. Então, quando a gente fizer a conta, né, dos tempos proféticos, Números 14, 34, diz que cada dia representa um ano. Cada dia representa um ano na profecia, né? Então, quando a gente vê isso, Ezequiel, capítulo 4, versos 6 e 5, também diz: 40 dias te dei, cada dia por um ano. É profecia, cada dia por um ano. Coincidentemente, 42 dias, né? Porque são 42 meses, não 40 dias, 42 meses, vezes 30, né, que é o cálculo profético para meses, é 30. Então, 30 vezes 42 meses dá 1.260 dias. E o que foi isso na história? A gente conhece a história, né? Houve uma supremacia papal que durou exatamente 1.260 anos exato. Não tem nenhuma outra autoridade, nenhum outro poder supremo mundial que tenha tido autoridade, poder para dominar o mundo durante 1.260 dias, a não ser o poder papal. Começou em 538, com o decreto justiniano, e terminou em 1798, com a prisão de Papa Pio VI, pelo Berthier, o general de Napoleão Bonaparte. E aí, o que aconteceu? Porque o texto diz que tem autoridade para agir durante 42 meses. O que aconteceu? Aí a gente vê o verso 7. Olha o que diz o verso 7 de Apocalipse 13. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse.
deu-lhes ainda autoridade, deu ainda autoridade para cada tribo, povo, língua e nação. Então, ele teve poder, autoridade para pelejar, para perseguir. E durante esse período de supremacia papal, a igreja criou um sistema de tortura chamada de Santa Inquisição. Tá na internet, você procura por aí, ok? E durante esse período perseguiu todos aqueles que não queriam seguir os dogmas e as tradições que a igreja estava apresentando, diferente daquilo que estava na Bíblia, ok? E aí, capítulo 13, verso 3 diz: Então vi um de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Ok? Então, veja, o que a gente percebe aqui? O período de supremacia papal, que durou 1260 dias, ou do 1260 anos, foi interrompida. Essa interrupção é caracterizada pela ferida mortal. Só que o texto diz que essa ferida vai ser curada. Então, o que é que os teólogos pregam? O que é que os teólogos pregam? Quando o Papa Pio VI, em fevereiro de 1798, foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte e perdeu a sua autoridade, perdeu o seu poder, perdeu a sua influência, então aqui a besta que surge do mar, a autoridade que surge no meio dos povos, no meio de 7 colinas, que é onde surge o Vaticano, que o Vaticano está entre 7 colinas, a gente percebe que aqui o papado foi ferido com uma ferida mortal. Aí, capítulo 13, verso 10, se alguém levar cativo para o cativeiro vai. Então, levou muita gente o cativeiro, então foi para o cativeiro também. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Quer dizer, a perseguição aos santos durante a Idade Média e a perseguição durante 1260 dias terminou com o cativeiro do papado. Ok? Então, é o cativeiro, cumprindo exatamente o que está escrito em Apocalipse capítulo 13, verso 10. E a adoração à besta? Aí é um outro processo. Capítulo 13, verso 8 diz: Adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Sabe o que é interessante? Quando um papa sai do Vaticano e vai para algum lugar, as pessoas se prostram diante dele e o adoram como se ele fosse o próprio Deus. Inclusive, eles mesmos dizem, né? Nós somos vicário filii Dei. Vicário filii Dei é uma descrição latina, né? Do latim, que significa está no lugar do Filho de Deus, né? Vicário, tá tendo a autoridade de estar no lugar de Deus, ok? E aí o que acontece? Essa é uma questão de adoração. As pessoas se prostram, beijam a mão, faz sinal da cruz, adoração, adoração, ok? E aí a gente percebe algo interessante, irmãos. Vocês Esse vão filme é ver, o outro. Não achei. vocês vão ver no próximo Não foi estudo, errado, vou conseguir fazer nada. quando a Não gente achei. falar quando a gente falar da besta que surge da terra, aí vocês vão entender o que significa esta questão de adoração. Vocês vão perceber como a adoração é o centro do grande conflito entre o bem e o mal. O centro da adoração é exatamente a quem estou adorando. É uma questão de adoração. A quem estou adorando? A quem estou me prostrando? Diante de quem estou me prostrando? E quando nós fizermos a conclusão do capítulo 13, na próxima aula, a gente vai fechar e vamos explicar o que significa o número 666, tá bom? Espero que até aqui você tenha entendido. Se tiver alguma pergunta, a gente vai fechar agora, porque só está faltando só para terminar essa primeira parte. Está faltando aí apenas 5 minutos, e se a gente abrir para perguntas e respostas,
pode ser que dure mais de 5 minutos, a gente vai ficar meio perdido. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou finalizar aqui agora. Se você tiver alguma pergunta, por favor, irmã Célia, irmã Lígia, anotem as perguntas que estão aí no chat, copiem, mande aí para alguém. Peraí, pastor, vou olhar aqui, peraí, só um pouquinho. Copie aí as perguntas que estão no chat, não sei quantas perguntas tem, e aí anotem essas perguntas, e aí a gente... Dá um print aqui. Isso, aí a gente responde na volta, tá? E aqueles que não quiserem participar das perguntas e respostas e não quiserem voltar também, fiquem à vontade, tá bom? E depois eu mando para a Lígia esse PowerPoint. Quem quiser também o PowerPoint, quem não tiver o contato de Lígia, que estiver aqui, tiver o meu contato, mande um oi no privado, e aí eu mando para você o link, eu mando o PowerPoint para você estar dando uma olhada aí, tá bom? Vamos fazer uma oração, então? E a gente volta, e depois pode ser que alguns não voltem, né? Então, a gente ora agora, e aí, no retorno, a gente responde as perguntas, tá bom? Vamos orar. Graças te damos, Senhor, porque fizemos esse estudo, que o Senhor nos ajude e nos abençoe, para que possamos, Pai bendito, abrir a nossa mente e compreender de fato o que é que cada um desses temas representa para nós e qual é o nosso papel nesse contexto todo. Pedimos a tua bênção sobre cada pessoa que está acompanhando esse estudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, até daqui a pouco, viu? Eu vou linkar aqui de novo.